Agora todas as quintas-feiras pelas 10 horas, o podcast Tempo de Mudança. Uma reprise do apreciado programa de rádio da Igreja Assembleia de Deus, de Montemor Novo e Vendas Novas. Fique connosco. Bem-vindos a mais uma edição do programa Tempos de Mudança para esta noite de sábado. É um prazer para nós estarmos mais uma vez consigo nesta noite, neste serão de sábado. Desde já quero-lhe agradecer por estar daí do seu lado e ouvir-nos e desejar-lhe uma ótima noite de sábado e um bom fim de semana. Já sabe, até às 23 horas este é o programa Tempos de Mudança. Um programa que marca a diferença na rádio entre as 22 e as 23 horas aos sábados aqui nos 100.1 FM da Rádio Granada a partir da cidade de Vendas Novas. Um programa que pode servir de bênção para si, que necessita de ouvir algo de especial, que toque e conforte o seu coração. Não perca! A equipa do Tempos de Mudança é constituída por Pedro Nunes, Elizabeth Cinzas, também por Elsa Correia e Isabel Nunes, que vão estar consigo até às 11 da noite, ainda com a participação especial do pastor Ramiro Freitas, pastor das Igrejas Evangélicas das áreas de Vendas Novas e Montemor Novo. Muito bem, feitas as apresentações, vamos dar início ao programa de hoje com, como é habitual, um tema musical para depois darmos lugar aos pensamentos e textos para que possa refletir nestas nossas reflexões, nestes pensamentos que fazemos especialmente para si. Portanto, aceite o nosso convite e venha connosco até bem perto das 11 da noite nesta edição do Tempos de Mudança. Tempos de Mudança, um programa que marca a diferença todos os sábados entre as 22 e as 23 horas neste mesmo espaço de antena, Rádio Granada FM 100.1. Diz para a pessoa que está ao teu lado, Jesus, vai lá, diz lá, é digno do meu amor. Eu não vou deixar que as pedras clamem por mim. Eu vou louvar o Senhor. Eu vim para louvar o Senhor. Vim para celebrar. Louvar seu nome. Louvar seu nome. Eu vim para magnificar. Eu vim para glorificar. Eu vim para louvar o Senhor. Eu vim para louvar o Senhor. Vim para celebrar. Louvar seu nome. Louvar seu nome. Eu vim para magnificar. Eu
de mudança, gostava de iniciar por este texto que tem como tema: nenhuma ponte é totalmente segura. A chuva caía torrencialmente no norte do México. O mau tempo abrangia uma extensa região do estado de Sinaloa. Os rios aumentaram de volume e os redutos desmoronaram-se. Entretanto, o comboio que ia de Mazatlán a Mexicali seguia a sua marcha. Cuidado com a próxima ponte, foi a advertência feita ao maquinista. Este, todavia, pôs em marcha a máquina e o comboio arrancou. Entrou na referida ponte à velocidade normal, de modo a que cederam os velhos suportes debilitados pela chuva. 2 carruagens de segunda classe caíram no rio, morrendo no acidente 85 pessoas. Essa ponte não suportava mais, disseram os passageiros. Uma ponte do caminho de ferro que cede sob o peso de um comboio é um dos acidentes mais graves que podem ocorrer. O primeiro rangido de madeira a quebrar-se, a repentina perda de estabilidade, o caos produzido nas carruagens, os gritos e o clamor de espanto dos passageiros que veem a morte iminente diante de si. Tudo isso forma um quadro dantesco de horrores inimaginável. Contudo, que podemos dizer quando se desmorona a ponte que sustentou durante anos o trânsito feliz de uma família? Quando por algum fracasso nos negócios, na carreira ou em qualquer outra atividade em que se aspira a triunfar, perde-se o ânimo e a confiança em si mesmo. Isso é uma ponte que se quebra quando mais necessita. E que quer dizer, aliás, da ponte da solidariedade conjugal, que primeiro se debilita, vindo finalmente a cair quando um amor proibido entra nessa união. Essa é uma das maiores catástrofes para a família. A outra é a perda de fé em Deus, quando a alma se submerge no obscuro abismo do desespero. Com isso se rompe a ponte mais importante de todas, a ponte que une o matrimónio, união com Deus, fonte de toda a moral, de toda a força e de toda a esperança. Convidemos Jesus a ser a segurança do nosso casamento. Tudo começa quando Ele é o Senhor da nossa vida. Ele, efetivamente, é a única ponte, a única ligação que nunca cederá. Ele é a ponte entre nós e Deus. Conhecer a Deus, o primeiro passo para a felicidade. É o pensamento que vamos ouvir já a seguir por Elizabeth Cinzas. As pessoas procuram conhecer. A nossa sociedade tem a base no conhecimento. A minha verdade, a tua verdade, não existem. Apenas existem provas específicas para os factos. O homem faz os conceitos e dá as respostas. Não procura no autor de todo o saber a resposta para a sua vida. O seu viver são palavras soltas, verdades transitórias, esquecendo a verdade absoluta, eterna, imutável, escrita num só livro, a Bíblia. E tudo o que desejas encontrar, tudo o que desejas conhecer, a resposta está lá, na Bíblia, na Palavra de Deus. Palavra de verdade, de esperança, de luz, guia para a tua vida, bússola, leme, vento para as velas do teu barco. Hoje, mais do que nunca, a sociedade precisa de respostas. A filosofia pergunta: quem sou eu? Qual o sentido da vida? No entanto, tudo o que encontra são dissertações sobre a estética, os valores, a moral. A sociologia, por outro lado, questiona como viver melhor em grupo, como me relacionar melhor com a família, a escola, o trabalho. E o que encontra é uma sociedade em mudança, com valores em mudança, e não consegue melhor forma de contornar os conflitos do que legitimar os novos valores que emergem. Valores esses que invertem os padrões
padrões bíblicos criados para uma sociedade em harmonia. A psicologia, também por outro lado, esforça-se. E o que fazer para que o homem se compreenda melhor? Estuda a mente e o cérebro, mas não resolve as questões da alma, do espírito e do coração. Já dizia o poeta, mas eu andei a procurar por todas as vidas uma para copiar e nenhuma era para copiar. Talvez que nos outros livros. Certamente ele ao escrever isto precisaria que alguém lhe desse a palavra de Deus, onde Jesus é a vida a copiar. Esta é a palavra do Deus que é o dono de toda a sabedoria. A adoração do seu nome é o princípio de toda a sabedoria, de toda a orientação para guiares a tua vida segundo os preceitos divinos que conduzem à vida eterna. Não só vida para todo o sempre, mas qualidade de vida. Vida repleta dos frutos do Espírito, que são o amor, a paz, a esperança, a alegria, a bondade e muitos mais. A nossa sociedade vive hoje em dia uma nova era que é chamada de pós-modernismo. É uma sociedade onde o homem cresceu em conhecimento de si próprio, de tal forma que a nova forma de espiritualidade é uma miscelânea de ideias, onde o culto ao homem e as suas capacidades fez esquecer que estas lhe foram dadas para serem colocados ao serviço do seu Deus, o Deus Criador. Neste tipo de sociedade há um forte apelo à liberdade, especialmente à liberdade de escolha. O compromisso com o próprio eu é mais importante que o compromisso com o casamento, a sociedade, etc. A sociedade defende que tens de ser livre para fazeres o que queres, teres o que queres. Só o presente é que importa. Dá-se mais ênfase às experiências, imagens, comodidades, etc. Coisas que satisfazem no agora. Já não se trata de será isto certo para a minha vida? Hoje diz a tradição já não é o que era, mas eu respeito a verdade, a sinceridade. A palavra de Deus adverte-nos para isto mesmo. Jesus sabia que nestes dias iria ser assim, onde trocam o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. Adoraram e serviram às coisas que foram criadas por Deus, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Deus deve ser adorado para sempre. E também porque o homem deseja conhecer mais, ele se embrenha no misticismo, aulas de yoga, meditação transcendental, astrologia, poder da mente. Porém, a palavra de Deus nos diz que as coisas que estão encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. O desafio que vos quero deixar nesta noite, no programa Tempos de Mudança, é que possam utilizar todo o vosso conhecimento, toda a vossa sabedoria, para agradecer a Deus a vossa existência e que as vossas capacidades, talentos e dons sejam postos ao dispor de um Deus que quer mudar a sociedade através de ti. Se quiseres e se reconheceres que nele está toda a solução da tua vida, que dele vem toda a sabedoria, como água que corre e te refresca e mata a tua sede de infinito. Jesus não está longe, está bem perto de ti. E o mais importante é que ele conhece o teu passado, o teu presente e o futuro. E esta sua visão plena do tempo permite-lhe traçar um propósito para a tua vida. E enquanto tu anseias para conhecer o que a vida te reserva, ele tem tudo isso para te oferecer. A Bíblia diz que Deus é o autor e realizador dos nossos sonhos e que ele sabe dar muito mais e melhor do que nós sabemos pedir. Basta para isso que entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus e que o conheçamos, porque conhecer a Deus é o primeiro passo para a felicidade. Conhecer a Deus é o primeiro passo para a felicidade. Nesta noite, que você possa tirar essa conclusão depois de ouvir cuidadosamente aquilo que é dito aqui até o final deste programa. Se só agora nos começou a sintonizar, este é o programa que está em antena todos os sábados entre as 22 e as 23 horas, aqui
aqui nos 100.1 FM da Rádio Granada, um programa que conta com a inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, das áreas de Vendas Novas e Monte Barnoso. Pedro Nunes, Elizabeth Medronheira, que vão estar convosco, ainda também Elsa Correia e Isabel Nunes. Ainda vamos ter a participação mais à frente do pastor Ramiro Freitas, que nos deixou a mensagem para esta noite. Já a seguir vamos ter a oportunidade de ficarmos com duas músicas bem bonitas que eu vos pediria a vossa atenção para a letra. Vamos ouvir Jane Mascarenhas e logo a seguir vamos ouvir também Soraya Moraes, para voltarmos depois para mais textos e pensamentos para que você possa refletir neste serão de sábado. Por agora, fica a música.
neste mesmo espaço de antena, Rádio Granada FM 100.1. Seguindo em frente neste tempo de mudança, vamos já a seguir ficar com um pensamento para refletir de Elsa Correia, Descobrindo a Força de Deus. Vamos ouvir então. Descobrindo a força de Deus. Então Deus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu costumava reagir aos sentimentos de inadequação, assumindo uma fachada de orgulho e arrogância para que os outros não vissem a criança fraca e assustada que eu era por dentro. Ser forte, independente e estar no controle eram os meus objetivos. Eu vivi essa maneira por muitos anos. Somente depois permiti que Jesus entrasse na minha vida, admiti as minhas fraquezas, tive verdadeira paz e contentamento. O
apóstolo Paulo aprendeu que a fraqueza serve os propósitos de Deus. Ele escreveu: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. A mente humana não acredita nisto facilmente. Somos fortes quando fracos? Parece ridículo, mas os cristãos não estão limitados pelo modo humano de pensar. Podemos aprender com Paulo que quando nos humilhamos e admitimos que somos fracos demais para lidar com as dificuldades sozinhos, abrimos a porta ao poder de Deus. Faz connosco esta oração. Senhor amado, quando nos sentirmos impotentes e não soubermos como lidar com a vida, dá-nos a força que precisamos. Ajuda-nos a ver que a nossa fraqueza abre a porta para que o Teu poder invada as circunstâncias em que nos encontramos. Em nome de Jesus. Amém. Já a seguir, é vez de ficarmos com o pensamento bíblico para esta semana, numa edição de Isabel Nunes, vamos ouvir falar sobre a educação da criança. Pensamento bíblico. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Esta é a responsabilidade requerida aos pais pelo Senhor. Não é uma opção, mas uma ordem. Não se pode esperar que uma criança que cresce sem exemplo e ensino possa tornar-se um cidadão que honre a sociedade. E o Senhor espera que sejam os pais a preencher essa lacuna na vida da criança. Embora uma boa influência possa vir de outros membros da família, como avós e família imediata, há sempre um vazio se os pais não assumirem essa área de responsabilidade. Nos dias que correm é muito fácil entreter uma criança com coisas que prejudicam, como por exemplo, programas de televisão impróprios para a sua idade. E quer queiramos ou não, a mente ávida absorve o mal primeiro que o bem. O tal ensino que devia ser produtivo para o bem é substituído por aquilo que só causa danos, às vezes irreparáveis. A criança encontra-se apta para aprender muito antes de poder falar ou manifestar o que está a aprender. E os primeiros anos da sua vida são os mais importantes nessa aprendizagem. Ensinar o menino e tomá-lo pela mão para fazer a distinção do que é certo e errado desde o seu nascimento é o melhor bem que se pode dar a um filho. O ensino de amor aprende-se no lar, quando a criança aprende o respeito e o amor que observa nos pais. Vivemos dias em que facilmente se substitui a relação em família por brinquedos caros e atraentes e a maior diversidade de atividades. Às vezes, pela competência na sociedade em que os pais sentem que os filhos devem ter todas as atividades possíveis para uma vida compatível com as outras crianças. Mas, como os dias continuam só com 24 horas, acabam por não ter tempo de qualidade em família, tão importante ao seu normal desenvolvimento. Para exemplificar, gostaria de contar o que
afastada da vida de correria que levava com os filhos de um lado para o outro em atividades extraescolares, decidiu juntar os filhos da correria que levava e dizer-lhes que iam reduzir para apenas uma atividade. Deu a cada um deles papel e lápis para mencionarem a atividade que gostariam mais de ter. Todos deram a mesma resposta: mais tempo em família para brincarem juntos e até ajudarem a mãe e o pai. Aquelas crianças manifestaram a sua maior necessidade, que nenhuma atividade poderia substituir, por muito boa que fosse. O coração de uma criança é como barro macio, que facilmente pode ser moldado, se dermos o tempo e a ação necessária para isso. Ouvi uma vez que os filhos devem aprender dando cabeçadas, e achei muito rude a expressão, pois não é isso que se deve esperar quando se ensina o caminho de Deus. Gostei mais da expressão usada por um pai que dizia: não espero que Deus deixe o meu filho cair para depois o levantar, mas oro para que o livre da queda com a sua mão. Os versículos bíblicos de Deuteronômio 11, 18 a 19 são bem claros sobre o ensino que se espera dos pais para os filhos, desde o levantar ao deitar. Esse ensino, que será maiormente transmitido pelo exemplo e não só pelas palavras, se faltar na vida da criança, terá sem dúvida as suas consequências. Se a prioridade do pai e da mãe estiver no computador e na televisão, algum tempo vai faltar para a sua responsabilidade em relação aos filhos. Outra afirmação da nossa época é que a criança deverá assumir as suas próprias decisões. Quanto mais cedo, melhor. E o resultado disto está bem à vista. Acredito profundamente que desde a infância até muito tarde na adolescência, embora usando métodos diferentes de acordo com a idade, os filhos precisam bastante da mão e da voz sábia do pai e da mãe para guiá-los na vida. Está provado que as crianças e os jovens sentem-se muito mais seguros numa família onde existe disciplina com amor do que naquela onde há liberdade de ação sem controlo. À medida que os filhos crescem, a nossa ação e responsabilidade diminui e sem dúvida os filhos colherão o resultado das suas decisões. Mas que a nossa consciência cristã possa estar em paz de que tentamos fazer o que diz a palavra de Deus, no que nos competia como pais. Não tenha medo de repetir os seus conselhos, pois os filhos nem sempre ouvem na primeira vez que os damos. Não podemos mudar o mundo de muitas coisas erradas, das quais desejamos proteger os nossos filhos, mas podemos ajudar a melhorá-lo, ajudando um filho de cada vez. Pensamento bíblico para esta semana. Não perca já a seguir a mensagem que o pastor Ramiro Freitas nos deixou ficar, mas antes ainda fica a música do Centro Cristão da Cidade. O tema é por ti. Tempos de mudança.
que é tempo de mudar, estes são os tempos de mudança. Muito boa noite para si, prezado ouvinte. É um prazer tê-lo conosco. Nesta noite e através do programa Tempos de Mudança, meditaremos acerca de algumas considerações sobre o lar. Nos minutos que se seguem, iremos falar sobre, primeiro, o que é um lar. Segundo, a importância do lar para a nação. Terceiro, a importância do lar para a sociedade. Quarto, a importância do lar para a criança. Na Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 38 e versículo 1, nós lemos: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. O que é um lar? Um lar é um lugar onde uma família vive. Uma casa vazia não é um lar, porque ninguém vive lá. Um lar começa com marido e mulher. Mais tarde, geralmente há filhos. Podem existir também outros familiares, como o pai e a mãe, ou seja, os avós. Quando Deus fez os moldes para a vida familiar, Ele deu a Adão e a Eva, nossos primitivos pais, um lugar especial para ser o seu lar. Foi um jardim maravilhoso que Adão tinha que cultivar e vigiar. Deus ainda hoje quer que toda a família tenha um lugar onde todos os seus membros possam viver juntos como uma unidade familiar. Infelizmente, hoje em dia, essa unidade falta. Quando se constrói uma casa, emprega-se muito esforço, muito tempo e muito dinheiro, com o alvo de conseguir criar um lugar de felicidade para a família. Todavia, muitas vezes na ânsia de atingir esse alvo, esquecemos de que não é tão importante o lugar, por mais confortável ou bonito que seja, como o ambiente que deve ser criado nesse lar. Do mesmo modo que atualmente as nossas moradias estão em maior perigo derivado do aumento do crime e do roubo, e por essa razão temos que aumentar a segurança da casa com chaves, cadeados, gradeamentos de ferro e alarmes, assim também a nossa família, o nosso lar, está em perigo. O divórcio, a infidelidade conjugal, o adultério, a imoralidade, os vícios, as drogas têm aumentado assustadoramente. O que estamos nós a fazer como pais responsáveis que somos para pôr termo a esta avalanche de calamidades familiares? Será que vamos cruzar os braços e pôr a culpa nos outros, esperar o melhor ou desesperar da situação caótica deste mundo? Acho que devemos fazer tudo por tudo e em tudo para evitar o aumento desta onda do mal que está crescendo e vindo em nossa direção e em breve nos atingirá. Em segundo lugar, a importância do lar para a nação. Está provado que os bons lares são a base de uma boa nação. Por isso, quando a decadência moral começa a atingir os lares, a nação ruma à ruína. O lar foi a primeira organização de sociedade no mundo e foi começada por Deus. E por ser Deus o iniciador desta sociedade, não é de admirar que o lar seja tão atacado e por tantos meios. Mas também só Deus nos dá as mesmas normas e as boas instruções para que o nosso lar seja um lar bem-sucedido. Depois do lar, outras organizações da sociedade se têm desenvolvido, tais como escolas, igrejas, governos de tribos, vilas, cidades e nações. Mas tudo teve início na instituição do lar.
Alguém disse: um lar pode ser comparado a um pequeno governo. O pai é o presidente e a mãe a vice-presidente. Eles ajudam-se mutuamente na direção do lar. São eles que fazem leis boas para que as crianças tenham um lugar pacífico para viver. Essas leis ou normas ensinarão os filhos a viverem com ordem e a serem obedientes. Infelizmente, em muitos lares já não existem leis. Cada um faz o que quer. Por essa causa, as crianças que crescem nesses lares sentem-se inseguras. E essa falta de disciplina produz anarquia nos lares, a qual também se reflete na nação. Porque quando as crianças aprendem a obedecer aos pais no lar, mais tarde obedecerão aos professores na escola, aos patrões nos empregos, ao ministro religioso e à nação. Preparemos, pois, os nossos filhos para serem bons cidadãos. Será mais fácil se nós mesmos dermos o exemplo como bons cristãos, mas mesmo assim precisamos de lhes ensinar o que a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o 5º mandamento da lei de Deus. Mais tarde, o apóstolo Pedro escrevia aos cristãos: honrai a todos, temei a Deus, honrai o rei. E o salmista Davi nos diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Em terceiro lugar, a importância do lar para a sociedade. A sociedade depende da família para a sua existência. A família produz os membros que formam a sociedade e mantém-os vivos de geração a geração. Uma boa família dá às crianças a educação que elas necessitam para se tornarem bons membros da sociedade. Uma criança nasce no lar. Os seus primeiros contactos são com os outros membros da sua família. No lar, o seu caráter e os seus hábitos são formados e desenvolvidos. Ali, ela aprende a lidar com outras pessoas. E o que a criança aprende na pequena comunidade do lar é o que ela vai praticar toda a sua vida em comunidades maiores da sua vizinhança e do seu mundo. Portanto, a qualidade de treino que a criança recebe no lar determinará o tipo de pessoas que teremos na nossa comunidade. Um bom lar ajudará a criança a desenvolver bons hábitos, um senso de dever, de amor e de fidelidade e o respeito pelos direitos dos outros. Lembremos-nos então que, antes de nos queixarmos da nossa sociedade, que a mesma é composta pelo conjunto das nossas famílias. Cabe-nos em primeiro lugar o dever de cuidar da nossa família, de tal modo que a mesma sirva de modelo para os nossos amigos e vizinhos. Não pense que tal obra poderá ser realizada só por si apenas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele lhe dará tanto a sabedoria como a capacidade de fazer do seu lar o lar ideal. Seria interessante apresentar-lhe a estatística de 2 lares na América. Um moço por nome Max Jacks era totalmente incrédulo e casou com uma moça igualmente incrédula. A sua descendência teve os seguintes resultados. Entre os 1026 descendentes, 300 morreram prematuramente. 100 foram parar na penitenciária. 190 andaram no caminho da prostituição e 100 foram alcoólatras. Outro americano de nome Jonathan Edwards, quando jovem e crente, casou-se com uma moça crente de elevadas qualidades. Essa união teve 729 descendentes. Desse número, 300 foram ministros religiosos, 65 professores de escolas secundárias, 13 presidentes de universidades, 60 autores de bons livros, 3 membros do Congresso
Congresso e um vice-presidente dos Estados Unidos. A diferença entre as duas famílias estava justamente na conversão a Cristo e no testemunho dos pais no lar. Prezado ouvinte, como está o teu lar? E por último, e em quarto lugar, a importância do lar para a criança. Um lar é extremamente importante para a criança. Ajuda-a a formar o seu caráter e a maneira como ela encara a vida no seu todo. Seja quais forem os perigos, os problemas ou desapontamentos que a criança enfrenta no mundo lá fora, ela precisa saber que pode ir para casa e estar segura. Ali, ela é bem-vinda. Os pais a compreenderão, amarão e cuidarão dela. A criança pertence ao lar. Um lar feliz, mesmo humilde que seja, dá à criança um senso de segurança. Isso a ajudará a desenvolver uma personalidade bem ajustada. Toda a criança precisa de amor, cuidado, felicidade e a proteção de um bom lar cristão. O que a criança come é importante para a sua saúde física e o seu desenvolvimento. O amor dos pais, irmãos e irmãs é tão ou mais importante tanto para a sua saúde como a felicidade perpétua. Podemos comparar o lar a uma escola. O pai e a mãe são os professores e as crianças são os alunos. Os pais ensinam aos filhos as suas lições, tanto por suas palavras como pelo seu exemplo próprio. Muitas vezes lemos na Bíblia frases como estas: "E ele fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou no caminho do seu pai." 1 de Reis, capítulo 15, versículos 26. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido. 1 de Reis, capítulo 15, versículos 3. O lar é o lugar onde o caráter é formado. É um facto bem conhecido que o que a criança aprende antes dos 6 anos e os hábitos que ela adquire durante esse tempo permanecem com ela toda a sua vida. Portanto, se o lar não é bom, não há muita probabilidade de que a criança que cresce nele o venha a ser. Desejaria chamar ainda a vossa atenção para o facto de que atualmente o lar já não é o lugar onde a criança vive a maior parte da sua infância. Antes, no passado, era o chefe da família que saía de casa para trabalhar e cabia à mãe a responsabilidade maior de educar e instruir a criança. Mas o que vemos hoje? Que tanto o pai como a mãe saem de casa pela manhã e regressam só à noitinha. Durante todas essas horas, o lar passa a ser uma casa e a criança tem de ir para o outro lar. Esse lar pode ser o berçário, o infantário, ou a creche, ou ainda a chamada pré-escola. Sendo bom, todavia não é o melhor. Lembremos que a criança é a possessão mais valiosa no lar. Ela precisa do amor e do amparo dos pais para crescer normalmente e tornar-se uma pessoa feliz. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 127 e verso 3: "Eis que os filhos são herança do Senhor." Amém. Sr. prezado ouvinte, tem falta de algumas destas coisas que tem ouvido aqui nesta edição do Tempos de Mudança? Se tem falta de algumas destas coisas que tem ouvido na sua vida, clame a Jesus. Ore a Ele com fé e sinceridade de coração e peça-lhe perdão para os seus pecados e verá que é verdade aquilo que dizemos aqui. Adquira uma Bíblia, leia a Palavra de Deus e creia no Senhor. Procure um lugar onde possa escutar a mensagem divina, o Evangelho de Cristo, um lugar de culto onde os crentes têm esta fé e experiência, e será uma nova pessoa. Na Bíblia
Bíblia está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, podemos ler este versículo que eu vou repetir: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estamos mesmo no final desta edição de hoje do Tempos de Mudança. Mais ainda haveria por dizer, mas vamos marcar encontros para de hoje, 8 dias, para mais uma edição do programa Tempos de Mudança. Que Deus ricamente abençoe cada um de vós, um bom fim de semana e até de hoje, 8 dias, se Deus quiseres. Boa noite. Venha-nos visitar no nosso próximo culto. Nossas celebrações são em Montemor Novo, na Rua de Lisboa, número 70, às quartas-feiras pelas 21 horas e aos domingos às 10h30. Estamos também em Vendas Novas, na Rua Catarina Eufémia, número 1A, no bairro 7 de Setembro, às quintas-feiras pelas 20h30 e aos domingos pelas 17h30. Também pode nos visitar em Canha, na Rua Mário Salgueiro, número 10. O nosso telefone é o 919 100 019. 919 100 019. Contacte-nos para mais informações. Venha ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus.